Glória a Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Quantos estão sentindo essa presença? Há poder no nome de Jesus. Você pode glorificar a Ele? Há poder nesse nome. Esse nome não é qualquer nome, é um nome que é acima de todos os nomes. Glória a Deus. Abra a Bíblia de vocês em Marcos 8. Aleluia. Hoje vamos sair um pouco do ensinamento, mas toda a palavra ela é de ensinamento, amém? Mas hoje o Senhor me inclinou para um outro caminho, e eu sei que Ele sabe de todas as coisas. Quando você for encontrando, vai dando um glória a Deus. Marcos 8. Todos encontraram? E começa dizendo assim: naqueles dias uma grande multidão novamente se ajuntou. E não tendo as pessoas com o que se alimentar, chamou Jesus os discípulos e lhes compartilhou: tenho compaixão dessa multidão. Oh, aleluia. Tenho compaixão dessa multidão. Já se passaram 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. O engraçado, eu não sei na de vocês, mas na minha Bíblia diz, o eu é com letra maiúscula. Todos estão assim? A minha tem com letra maiúscula. Se eu os enviar de volta às suas casas, em jejum, vão desfalecer pelo caminho, pois alguns deles vieram de longe. Entretanto, os discípulos alegaram: onde neste lugar desabitado seria possível alguém conseguir pão suficiente para alimentar a todos? Indagou-lhe Jesus: quantos pães tens? Quantos pães tendes? Ao que afirmaram eles: 7. Então ele orientou o povo a reclinar-se sobre o chão. E, após tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que estes servissem a multidão. E assim foi partido entre todas as pessoas. Havia também alguns peixes pequenos. Da mesma forma, ele deu graça e ordenou aos discípulos que os distribuíssem. Todas as pessoas ali reunidas comeram até se saciar. E ainda recolheram 7 cestos grandes, cheios de pedaços que sobraram. Na multidão havia cerca de 4.000 homens. Então Jesus despediu-se do povo. Senhor Jesus, eis aqui a tua palavra. Pai, nesta manhã o Senhor ardeu no meu coração algumas coisas sobre essa passagem. Então eu compreendo que o Senhor quer falar conosco no mais íntimo do teu poder, na revelação do teu Espírito, porque nós compreendemos que tudo que vem do Senhor é para esse tempo. É porque nós necessitamos dessa direção para hoje, para agora, para esse mês, para essa semana. Então nós temos convicção, Pai, de que o Senhor está nos despertando para alguns pontos aqui. Então, Espírito Santo, eu já te dou legalidade total, liberdade total, para que venha revelar a tua poderosa palavra, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor e já dar glorificando a Ele? Glória a Jesus. Quando eu comecei a meditar pela manhã nessa passagem, eu vi que antes dessa passagem, é muito interessante, que eu gosto de entender um pouco mais
o antes e o depois. E o antes tinha algo aqui muito específico, que se fala do surdo, do gago, no meio de surdo e gago. Havia algo fechado sobre a vida daquele homem. Havia portas, ouvidos, os ouvidos deles estavam fechados, ou seja, situações fechadas na vida dele. Mas eu comecei a observar que o Senhor retira ele daquele campo e vai fazer algo que parecia impossível aos olhos da multidão. E mais adiante, lá no versículo 8, ele continua a fazer algo para mostrar que aquilo que parecia impossível, quando Jesus entra, torna-se possível. Eu não sei o que você tem de impossibilidade na tua história. Eu não sei o que você veio carregando no dia de hoje, nesse mês, nessa semana, que parece impossível aos teus olhos. Mas eu sei que o Espírito Santo nos conduz a nós, nesse dia de hoje, a entender que ainda que os nossos olhos estejam fechados, todavia, quando Ele chega e coloca a mão, as coisas mudam de posição. Você está aqui nessa noite? Aleluia! E quando ele entra naquele lugar, aquele lugar era Decápolis, era o quê? Uma cidade onde tinha uma multidão, que até então existia demônios que fechavam portas naquele lugar. Existiam ações demoníacas, e eu acredito que onde o inimigo está, ele faz de tudo para que o seu povo não usufrua daquilo que o Senhor Jesus veio trazer para ele. Então Jesus, compreendendo aquilo, ele entra naquele lugar já com uma ação para ser modificada no meio daquele povo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que Ele precisa mudar situações de pessoas que até aqui estavam com suas portas fechadas. Mas Ele está entrando nessa noite para mudar a história. Mudar a história de um campo onde estava fechada, porque o adversário travou tudo. Onde o que era visto ali era só o quê? Uma ação maligna naquele ambiente. Mas aí Jesus diz: me convém a entrar nesse ambiente e mudar a história. Você está aqui nesta noite. Então Jesus pega aqueles discípulos e vão para ali e começa ali a ensinar. As pessoas estavam tão sedentas de Jesus que não viram e nem perceberam o tempo passar. E com aquela paixão que surgiu no meio daquele povo, Jesus começa a dizer: eita, meu coração arde. Porque eu consigo ver pessoas que mesmo sem se alimentar, mas não mudam de posição, porque compreenderam que eu estou aqui. E quando eles estão comigo, eles sabem que eu não vou dispersar eles da mesma forma. Havia ali, as pessoas esqueceram do natural. As pessoas começaram a sair do seu natural. Então, Jesus começa a olhar e dizer assim: meu Deus, eles estão aqui porque eles estão recebendo um alimento muito maior, que é a minha palavra. Eles estão aqui porque eles estão crendo que aquilo que eu estou construindo neles é muito maior do que tudo que eles experimentaram até hoje. E aquela multidão, eles não murmuravam. Aquela multidão, eles não reclamavam. Aquela multidão, eles estavam ali aptos só para receber. Aleluia! Quantos vieram aqui nesta noite, nesse mesmo pensamento? E isso me alegra muito, porque ontem na escola da EBD, quantos participaram? Que foi uma benção. Eu fiquei regozijada. Eu estou regozijada e eu convido vocês, viu, gente? Participem. Tem sido uma benção a escola.
E ali nós falamos sobre isso, nós não, o professor Júnior, e junto com o diácono Alain e o presbítero Ricardo, e nós ali fomos entrando naquela dimensão, como aquele povo, quando começou a sentir o poder de Deus, a ação e conhecer quem Deus era, eles esqueceram de tudo e começaram a focar naquela verdade. E começaram a se submeter àquela verdade. E aqui nós vemos uma expressão muito grande sobre isso aqui. Aquele povo viveram por engano durante tantos anos. Decápolis tinha sido ainda o único lugar até então que Jesus ainda não tinha pisado. Nós vemos que ele pisa justamente quando aquele gadareno, ele é liberto. Foi a primeira vez que Jesus foi, e Jesus aqui mais uma vez entra naquele ambiente, só que daquela vez era para expulsar um demônio, mas aqui agora ele queria mudar uma história. Por quê? Porque a ação ainda estava lá. Havia coisas que precisam ser removidas no entendimento daquele povo. Porque a gente só usufrui da grandeza do milagre do Senhor quando as coisas velhas são substituídas pela fé, pela certeza de que Ele é. Por isso que eu gostei quando eu vi aqui, Jesus faz questão de dizer eu. E essa tradução aqui dessa Bíblia, ela faz questão de colocar o eu para nós lembrarmos que quando ele diz assim, eu não vou deixar eles voltarem da mesma forma. Entenda isso. O Senhor está dizendo, eu não vou deixar você ficar da mesma forma. Eu vou mudar a história do meu povo. Eu vou mudar a história daqueles que verdadeiramente acreditam que eu sou. E o que eu posso fazer. Oh, glória, aleluia. Então a palavra diz que já se faziam 3 dias que aquele povo não comia. Moisés, quando subia ao monte para estar com Deus, ele ficou 40 dias. Por que será? Porque o alimento do Espírito, ele barra toda e qualquer ação carnal. Aleluia. Glória a Deus. E quando ele começa ali, ele pergunta para os seus discípulos. A primeira ação dele foi, ele diz assim, se eu os enviar de volta às suas casas em jejum, eles vão desfalecer. Porque o que está alimentando a ele aqui é a palavra. Eles estão sendo alimentados pela aproximação comigo, e eu emano algo sobre a vida deles, que eles não sentem falta de nada. Oh, glória! Quando você está perto de Jesus, as suas necessidades são supridas, querido. Quando você está aqui em oração e comunhão, você não sente nada. Mas Jesus sabia que ia ter que se afastar dele. Jesus sabia que eles iam ter que seguir ali aquele caminho. Então Jesus começa a ver assim, eles não vão suportar. Se eu não estiver com eles, eles não suportarão. Sabe o que Jesus está dizendo? Sem Jesus você não pode nada. Sem Jesus nós não podemos nada. Entretanto, os discípulos alegaram. Aonde nesse lugar deserto? Olha só a posição daqueles discípulos. Eles começam a visualizar o campo naturalmente falando. Jesus terminou de falar que aquela multidão que estava começando a se relacionar com ele, tinha 3 dias que estavam ali, estavam de pé. 3 dias que estavam sendo ali, estava recebendo dele, continuava ali. Mas aí o discípulo diz assim, onde? Nesse lugar desabitado, aonde seria possível alguém conseguir pão suficiente
para alimentar a todos. Os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Como nós vamos entender diante dos nossos olhos que quando nós colocamos Jesus em qualquer situação, em qualquer lugar, ainda que esteja desabitado, ele tem obrigação de gerar, porque Jesus é o Criador de todas as coisas. Se Jesus está, querido, não importa o lugar deserto, Jesus está lá, pode crer, dê crédito a ele que ele fará. O lugar parecia impossível, está impossível para você, mas eu quero lhe dizer que ele já disse, ele já se manifestou. Eu não vou deixar eles da mesma forma. Eu não vou deixar eles voltarem, porque eles não vão suportar. Sabe quem é o seu supridor, queridos? Aleluia! Sabe quem é que te supre? É Ele. E perceba aqui, Jesus está esperando que aqueles discípulos recebessem da mesma unção que a multidão recebeu dele. Oh, glória! A multidão recebeu, sobreviveu 3 dias, alimentados-se com o que Jesus estava trazendo. Alimentando-se com a ação do Mestre. Mas os discípulos que outrora viram tantos milagres, não conseguiam entender ainda. Mas eu quero que você comece a profetizar nesse campo que você está passando hoje. Está desabitado, diga, mas eu reconheço a ação do Espírito de Deus. Eu reconheço Jesus nesse lugar. Eu reconheço que eu não vou sair daqui da mesma forma. Eu reconheço que tudo será mudado na minha vida. Você pode dar um brado de glória? Indagou Jesus. Quem está do lado aí pergunta. A esposa pergunta ao marido. Filho pergunta à mãe, porque só pode sentar de junto quem está. Gente, vamos nos alertar de novo, hein? Ninguém fica aí vacilando não, com a Covid não. Então assim, diz assim, então ele orientou, então indagou Jesus, quanto pães tendes? Pergunte quem está do teu lado. Quanto tendes aí? Oh glória! Quantos pães tendes? Ao que afirmaram eles, 7. 7 pães. Havia uma multidão e no final vai dizer que eram de 4.000 homens. E eles não estão contabilizando crianças e mulheres. Eles só estão dizendo que a máquina, que é o homem que come muito mais, alguns, né? Porque eu conheço umas mulheres só Jesus, amém. E ele faz questão de dizer isso. Então, quando ele diz assim, ó, tem 7. Aí vem a orientação, que eu quero que você pegue isso nessa noite. A gente não tem muito tempo de falar sobre o que quer dizer 7. Isso não é o foco da mensagem que o Espírito Santo me trouxe. Então, primeiro ponto, Jesus orientou o povo. Qual foi a primeira orientação? Reclinar-se. Por que reclinar-se? Porque nesse período as pessoas comiam dessa forma, sentados. A mesa era baixa, ou seja, estou pronto para receber. Jesus disse, creia tão somente que virá aquilo que você precisa. Esteja em posição daquilo que você está necessitando e que, portanto, eu aqui estou para lhe dar o que você necessita. Aí a posição é dizendo, acreditando em fé. Como ontem nosso irmão Júnior disse,
que andar em esperança é se movimentar em fé, justamente. Então Jesus orienta aqueles discípulos e diz assim: olha, assentai-vos. Você pode sentar? Você pode descansar? Você pode acreditar? Você pode entender que eu estou nesse negócio e que as coisas vão acontecer? Aleluia! A orientação era clara. Ele orientou: assentai-vos, ficai ali, é prontidão, vai chegar. Ei, eu quero lhe dizer que tem anjo já servindo no local. Parecia que você não ia ser alimentado, parecia que você não ia acontecer, parecia que era impossível, mas Jesus está dizendo: eu vou fazer. Aleluia, oh aleluia. E então ele senta, após tomar os 7 pães, ele toma os 7 pães. E naquele momento que ele toma os 7 pães, ele faz algo ali já para uma orientação plena. A primeira coisa que ele fez foi, enquanto estava na mão do discípulo, estava inteiro, estava um. Mas aí a primeira coisa que Jesus faz, pega o pão na sua mão e ele o parte. Já não era mais um. Já se multiplicou. Entenda isso. Na mão de Jesus começa a se multiplicar imediatamente. Qual foi a primeira visão que ele fez os discípulos entenderem? A divisão, a comunhão, estar junto, para alimentar a muitos. Então, quando ele traz esse entendimento ali para aqueles discípulos, ele começa a entregar. Recebe primeiro, dá a graça. Por que ele deu a graça? Porque aqui há uma manifestação de alguém que acredita naquele que começou a boa obra, irá aperfeiçoar. Aqui ele está dizendo, a partir do momento que você só está aqui com o provável. Você está em sua mão com o provável. Mas esse provável, ele foi dividido, foi separado. Mas aí você talvez, ou aqueles discípulos desacreditando, ou não acreditando, eles poderiam dizer, mas ainda assim é pouco. Aí ele diz, agora, se você me ouviu a minha oração e se prostrou diante da minha orientação, agora é mais uma coisa que você tem que entender. Antes de ver a multiplicação, acredite e acredite. Como é que eu vou dizer que eu acredito? Quando eu me alegro diante daquela situação. Eu preciso me alegrar e agradecer ao Pai com ousadia, dizendo, eu sei que o Senhor me ouve e eu sei quem tu és, ainda que pareça que não vai acontecer, mas o Senhor está aqui mudando história, fazendo gerar, e ali ele já estava gerando. Como? Falando. Oh glória! Aleluia! A ministração de domingo. Crie. Então vamos agradecer, porque tem multiplicação de pão hoje na sua história. Tem multiplicação. Perceba que a passagem de Marcos faz questão de até então, ele só fala do pão. Por quê? Porque o pão foi ofertado, eram só 7 que se tinha, para uma multidão. Alguém poderia dizer, eu não vou dar os 7. Eu não vou dar esse pão, porque ele vai me fazer falta. Se eu der, como que eu vou comer? Se eu der, como que eu vou fazer render? E Jesus diz assim para eles, aqui agora com as minhas palavras, na sua mão não vai gerar nada.
na sua mão, nada não vai acontecer, mas se lembre que eu estou no lugar. Se lembre que eu estou no negócio. Se lembre que quando você, ainda que você ache pouco para você, eu sinto Deus nessa palavra hoje. Eu sinto Deus trazendo resposta hoje. Queridos, entenda, no lugar desértico, no lugar desabitado, no lugar que ninguém tinha condições de crescimento ou de aperfeiçoamento, entra um e muda toda a história. Quem está precisando de mudança de história aqui, querido? Oh, glória! Quem não está precisando de mudança de história, eu estou. E eu preciso acreditar que na mão de Jesus, isso vai se tornar muito maior do que eu penso e do que eu imagino. Oh, glória! Aleluia! Foi colocado lá na mão de Jesus. E perceba que nada aconteceu. De repente, o que surgiu logo depois? Oh, glória! Aleluia! Quando aquilo que era pouco na sua mão é entregue nas mãos de Jesus, você começa a experimentar de coisas que até então você não acreditava. Aleluia! Eram 3 dias, o lugar era deserto, não tinha como ter peixe. Aleluia! Não tinha aonde apareceu aquele peixe. De onde veio aquele peixe? Sabe o que o Senhor está me dizendo aqui? Que quando você coloca algo nas mãos do Senhor que parecia nada na tua, as coisas começam a acontecer. São as delícias do Senhor que começam a brotar, queridos. As delícias começam a brotar. Aleluia! E o Senhor sempre diz que tem delícias dele para as nossas vidas. Oh, glória! Tem delícias chegando. Eu agora me lembrei aqui da passagem. Acho que é em Êxodo, não me lembro agora. Josué. Que quando o tempo da ceia ali, todos estavam experimentando do maná todos os dias, comendo maná durante 40 anos, praticamente todo dia. Até que aquele povo começa a obedecer, começa a ouvir, e quando eles se colocam num lugar de obediência, de dar ouvido ao Senhor, a palavra do Senhor diz que o maná cessou. Aleluia! Oh, glória! O maná cessou, queridos. Sabe por quê? Porque tem coisa nova chegando. Aleluia! O maná cessou. Talvez ali naquele momento eles ficassem com medo. Por quê? Meu Deus. E agora o que é que eu vou experimentar? O Senhor está dizendo, agora você vai comer do que você quiser, porque o trigo vai lhe fazer gerar muito mais coisas do que o maná era possível ser gerado. O maná era carne, era frango, né? É frango. Mas o trigo, quando começa a brotar, as novidades começam a surgir. Você pode fazer o que você quiser com aquilo que o Senhor está colocando nas tuas mãos. Sabe o que é que o Senhor está dizendo, queridos? Chegou o tempo de você experimentar de coisas abundantes. São coisas abundantes que o Senhor quer fazer conosco. Mas que a abundância do Senhor só chega em nossas vidas quando nós nos permitimos a entregar a Ele. A entregar a Ele. É nas mãos dEle. E a palavra do Senhor diz que... Já está acabando, não é o tempo? Glória a Deus, eu também já estou acabando.
E havia ali alguns peixes pequenos. Eram pequenos, mas era novidade. Eram pequenos, mas gerou para comer uma multidão. Parece ser pequeno, mas o que Deus faz por trás é grandioso, é maravilhoso, é poderoso. Coisas vão mudar na nossa história. A história que o Senhor está querendo nos fazer é experimentar. É coisas sobrenaturais. Sabe por quê? Porque eu e você não quer viver do natural, não. Queremos não. Quem quer viver no normal aqui? Eu não quero. Eu quero ser a louca por Cristo. Oh, glória. Eu quero ser a louca de Cristo, querido. Eu quero viver loucuras em Cristo. E para você experimentar de coisas sobrenaturais, você tem que fazer loucuras por Cristo. Você tem que fazer. Como experimentar se Pedro não se ousasse e fizesse a loucura que ele fez? Dizer, o Senhor mandou, eu vou pisar nas águas. Oh, glória! Se o Senhor mandou, aleluia! Se o Senhor mandou, obedeça, porque muito mais Ele fará na sua história. Muito mais Ele liberará para a sua vida. Oh, glória, aleluia. Estamos em um tempo deserto. Estamos em um tempo que parece estar difícil. Mas perceba, quem tem acompanhado a história de muitos aí, muitos hoje mudaram a sua história nem em 6 meses desse ano. Por quê? Porque fizeram loucuras. Aos olhos de alguns foram loucuras. Mas aquele que acreditou, que se movimentou, que botou o pé nas águas e digo, ainda que eu desça, mas o Senhor mandou, assim eu farei. O Senhor está te chamando nessa noite para mudar de história, para sair desse lugar de instabilidade. Hoje um rapaz chegou lá na loja conversando comigo. E ele dizendo assim, sabe o que acontece? Eu vivi anos da minha vida com minha carteira assinada. E nada mudou na minha história. Mas foi necessário eu perder aquele emprego. Quando eu perdi administrando durante anos da minha vida uma cadeia de loja de um grande empresário. E aí eu fui trabalhar com maquinetas de cartão. E posso lhe dizer, em 11 anos eu consegui tirar metade do que eu ganhei em 11 anos, em 6 meses, metade de um ano. Eu mudei a minha história. Era cômodo para mim estar ali sentado numa mesa, fazendo o que todo dia se fazia, porque eu pensava aqui para mim tá bom. Mas quando eu entendi que aquilo ali já não servia mais para mim, eu comecei a ousar. Eu disse, esse homem está sendo de Deus para falar comigo. Oh, glória. Ei, o Senhor e eu já tinha recebido essa palavra de manhã. Perceba como Deus traz, quando Ele quer mudar a nossa visão. Ele traz a palavra e traz um profeta da forma dele. Porque ali eu entendi que foi Deus confirmando essa ação, que Ele queria trazer um entendimento para nós, nesse dia de hoje. Primeiro a receber a porção, fui eu, e agora são vocês. Então, queridos, gera isso dentro de você. Tão somente creia, que se você entrar nessa visão, a sua história está sendo mudada ainda hoje. Aleluia! Oh, glória! E a Bíblia vai dizer, para nós finalizarmos, eu já quero chamar o presbítero Gildo para estar aqui. E para você compreender, que diz assim, havia também alguns peixes pequenos, da mesma forma, eles começaram a distribuir. Todas as pessoas ali reunidas comeram até se saciar.
até se saciar. E ficou nisso mesmo? Não, querido. Você se sacia, mas você também vai saciar outros. Você se sacia, mas também vai ter condição de ter para saciar a outros. Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia! Começa a deixar essa ação do Espírito inundar hoje. Você precisa dar um passo em ousadia. Você precisa acreditar que aonde o Senhor Jesus está, a sua vida tem que ser modificada. Tem pessoas que ficam a vida toda perguntando, mas como vai ser isso? E é incapaz de chegar aqui e dizer, Jesus, eu só tenho ela. Mas ela na minha mão não vai mudar nada. Ela aqui na minha mão, ela não vai acontecer nada. Então, se é por nada mesmo, eu entrego na tua. Creia, tão somente creia. Se você começar a entender quem é esse que está te desafiando nesse dia de hoje, acreditar que Ele é um Deus que transforma, que lhe faz viver a grandeza do teu poder, você viverá coisas tremendas, tremendas. E deixa eu lhe falar uma coisa, ainda nesse tempo, ainda pode ser ainda essa semana, ainda pode ser esse mês, ainda pode ser esse ano, que a sua história vai ser mudada. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor, presbítero Gildo?